Bem, meus amigos, agora, diante de tanta informação que já temos sobre como melhorar o nosso resultado financeiro da nossa oficina, como aumentar a produtividade, o que eu posso fazer, eu, dono de uma oficina pequena, com 1, 2 produtivos, o que eu posso fazer para começar a melhorar a produtividade da minha oficina? Para começar a gerar um caixa mais consistente dentro da minha oficina. Então, se eu tenho uma oficina pequena, de 1 ou 2 funcionários, eu vou começar pelas sugestões mais baratas. Então, olhando as 4 sugestões, nós vamos escolher organização da nossa oficina. Nós vamos começar a mudar o jeito que nós vamos guardar as nossas ferramentas. Nós vamos começar a organizar o box do mecânico de tal forma que ele, ao terminar de executar a OS, ele vai ter que limpar, guardar nos devidos lugares as ferramentas que ele utilizou. Bem assim, os equipamentos. Se eu terminei de executar um OS, eu percebi que o equipamento está com algum problema, algum mau contato elétrico, por exemplo, eu vou comunicar. Se for alguma coisa que eu mesmo consigo, eu enquanto mecânico consigo fazer, eu vou lá depois do expediente e arrumo. Por quê? Quanto melhor, quanto mais afinado está o equipamento, mais produtivo eu sou. Eu, enquanto mecânico, vou ganhar mais. Eu vou ter mais desempenho nas minhas funções. Então, é importante eu mecânico, estar ganhando. É importante eu, mecânico, ter uma boa produtividade. A nossa empresa vai ter uma produtividade alta, também vai ganhar mais dinheiro. Eu também, consequentemente, dependendo do jeito que nós remuneramos os nossos mecânicos, ele vai tomar uma decisão. Então, a organização, o 5S aplicado na nossa oficina, ele beneficia todos. Ele beneficia tanto o produtivo, o mecânico, quanto o dono da oficina e quanto ao cliente também. Porque se as coisas saírem no tempo programado, eu não tiver que fazer reparos no nosso equipamento para poder o mecânico utilizar, mais rápido ele vai ser na entrega da OS. Então, para a gente começar a melhorar o nosso desempenho do ponto de vista da produtividade e, portanto, do resultado financeiro, nós começaríamos a organização, a aplicação do 5S na nossa oficina. Poderia começar, por exemplo, com painel de ferramentas, poderia começar com a manutenção preventiva dos equipamentos, ver o que está funcionando, mandar fazer pequenos reparos, fazer uma instalação de ar comprimido que não esteja vazando, uma manutenção do compressor para que ele não falhe na hora que eu vou usar, na cabine de pintura, por exemplo. Enfim, eu vou cuidar de todo o sistema que está interligado com a nossa produtividade para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. É o afinar o violino, é calibrar o motor da Fórmula 1, ver a temperatura do pneu, enfim, fazer o que tem que ser feito para que no momento certo as coisas aconteçam e aconteça do jeito que está previsto. Em segundo lugar, nós podemos investir no treinamento interno. O que é isso? É fazer com que o nosso mecânico termine as atividades no tempo padrão, no tempo que está previsto. Significa o quê? Significa que se uma ordem de serviço está programada para 2 horas, que o mecânico ou os mecânicos consigam terminá-la em 2 horas. Se ele demorar mais, é porque está precisando de treinamento. Tem algumas funções, algumas sequências que ele está fazendo de maneira errada. E uma pessoa mais experiente dentro da oficina poderia instruí-lo, poderia dar um outro caminho na desmontagem e montagem daqueles componentes para que a produtividade, para que o tempo seja menor, mas não mexendo na qualidade do serviço. Então, o segundo passo seria treinamento. Nós vimos na Fórmula 1 como é que, de uns tempos para cá, o investimento em treinamento contínuo, treinamento interno, mudou radicalmente a performance das paradas dos boxes. Isso aí mostra para nós que todo o treinamento interno que é repetidamente executado, nós vamos melhorando o jeito de fazer a cada vez que passa e vamos intensificando de tal forma que nós vamos se tornando especialistas. A gente desmonta uma frente de um veículo, tiramos o compressor dele em poucas ações. Nós fazemos as coisas mais fáceis, começando pelo lado certo e vamos caminhando, fazendo de um jeito que treinamos diversas vezes. É importante a gente ter essa desenvoltura, saber exatamente que se nós temos um mecânico que
pega o serviço e fica pensando no melhor jeito de fazer, é porque ele não tem prática, tem pouca prática naquilo ali. Então é importante às vezes desenvolver essa prática de executar o serviço. E como é que a gente faz isso? Através dos treinamentos internos, repetidamente executados, várias vezes. Aí nós vamos ter, primeiro executamos já a organização da nossa empresa, agora estamos já preparando os técnicos para executar de maneira rápida. Nós já temos 2 parâmetros aí que vai mudar já, começar a mudar a nossa produtividade e o nosso resultado financeiro. Em seguida, nós vamos conversar com nossos fornecedores para a gente acertar uma maneira de entregar no tempo rápido para nós. Se ele entrega para a gente ou se nós vamos buscar. De repente é conveniente fazermos um contrato com alguma empresa de motoboy, por exemplo, que possa buscar e trazer de uma maneira mais rápida. O objetivo maior é ter a peça na hora exata que o mecânico vai precisar. Sem atraso, sem desculpas. Nós não podemos deixar um mecânico parado por conta de um entregador que esqueceu de passar primeiro aqui e foi entregar em outros lugares. Então, a entrega no momento exato é muito importante do ponto de vista da produtividade, porque assim nós vamos ter sempre o mecânico em atividade e em atividade produtiva, porque o mecânico não para nunca. Em toda oficina o mecânico está o dia todo trabalhando. A pergunta é, o trabalho que ele está executando foi vendido lá para o cliente? Ou ele está consertando coisas, fazendo ferramenta, ele está consertando equipamento, ele está mexendo com coisas que é importante sim, mas que não geram faturamento para a empresa, não aumentam a produtividade. Aquele serviço que ele está executando não foi vendido para o cliente, ninguém vai pagar por aquilo ali. Quem vai pagar? O dono da oficina. Então é importante a gente entender o que é isso. E em seguida, já agora tendo que fazer algum investimento, é investir em ferramentas e equipamentos para executar com maior rapidez os serviços constantes da UESC. Então, se nós temos um mecânico com um elevador e o outro sem um elevador, evidentemente que vai ser muito mais produtivo o mecânico que está com o elevador. Se temos uma chave pneumática na mão de um mecânico, com certeza aquele mecânico que precisa da esteirinha para entrar embaixo do veículo, com a chavinha fixa, não vai produzir nem a metade do que o outro produz. Então, para elevar a produtividade, é necessário que tenhamos equipamentos, ferramentas, um carrinho bem organizado, treinamento, exatamente dessa forma que temos que fazer. Nós já fizemos as contas lá atrás e vimos que a produtividade, quando está alta, o retorno é gigantesco. Vamos fazer as contas, né, bem feita. Tem muito dono de oficina que transforma o orçamento em ordem de serviço, por exemplo, de 3 horas e entrega na mão do produtivo, e ele fica 3, 4, 5 horas para entregar o serviço. Deu um problema, emperrou um parafuso ali, vou ter que buscar a solda oxigênio ali para tirar. Enfim, coisas que vão acontecendo que não estão no escopo da negociação e o mecânico demora 4, 5 horas para executar aquela OS e o dono da oficina não tem nenhuma consciência disso. Isso mata a produtividade. Isso mata o nosso caixa. Nós estamos falando exatamente da morte do nosso caixa, porque a hora do mecânico, o custo está correndo, não para nunca. Por isso que é importante a gente estar executando o serviço que foi vendido na OS. Coisas por fora são coisas que nós vamos fazer pós-expediente, depois que terminar, ou no sábado. Olha, nós vamos fazer manutenção da cabine de pintura no próximo sábado. Então, todos nós vamos juntar, vamos fazer manutenção na cabine de pintura, no compressor, vazamentos na linha de ar comprimido, vamos limpar os filtros, nós vamos ter uma sequência de coisas. No outra vez nós vamos fazer enfim, nós vamos deixando, através de pequenas ações, todo o nosso ferramental, todo o nosso equipamento pronto para ser usado, pronto para ter uma produtividade elevada. E por último, nós vamos investir no diagnóstico. Como que eu faço? Investindo, primeiramente, no produtivo, que vai executar o diagnóstico, e em seguida em equipamento. Aí nós temos que pesquisar, nós temos que olhar os equipamentos de diagnóstico que existem no mercado, trocar ideia com outros donos de oficinas. Como é que você está usando aí? Funciona bem? Não dá muito problema? Ele realmente funciona assim, assim, assado?
Nós vamos achando os melhores, nós vamos pesquisando, nós vamos visitando oficinas de parceiras nossos. Enfim, por isso que é importante termos uma rede ampla de contatos, para que a gente possa poder trocar essas informações. Na gestão de oficinas, é muito importante a gente ter uma rede de contato, porque eu não preciso saber tudo e ninguém vai saber tudo. Mas se eu tenho pessoas que eu possa trocar ideias, dialogar a respeito desse ou daquele problema, é muito importante para todos nós. Então, o nosso método bússola do gestor de oficinas mecânicas, ele vê exatamente o resultado da empresa. Ele acompanha o tempo todo o resultado da empresa. E o resultado nós medimos do ponto de vista de venda de serviço, nós vemos lá na CMO. O que é isso aqui? Vamos lá relembrar aqui e vamos estabelecer alguns parâmetros para a gente ficar atento em todo o fechamento do dia, da semana e do mês da nossa oficina. Vamos lá dar uma olhada? Então, vamos imaginar então o que temos nesse cenário aqui, é uma oficina com 2 mecânicos. Bom, se temos uma oficina com 2 produtivos, cada produtivo tem 176 horas disponíveis. Portanto, o total de horas disponíveis para ser vendida na nossa oficina com 2 produtivos é 352 horas. Eu tenho disponíveis para vender 352 horas para ser vendida. O gestor ou o dono de oficina tem que ter esses números na cabeça. Se eu vendo a minha hora trabalhada a R$150 e eu tenho 352 horas disponíveis, eu vou ter uma capacidade máxima da minha oficina de R$ 52.800 de faturamento. Essa é a capacidade máxima da minha oficina. Então, o dono da oficina ele tem que ter, essa aqui é a minha meta, o meu objetivo maior, eu vou fazer de tudo para chegar nesse ponto, 52.800 só desse serviço. Então, se eu tenho essa meta, quando der valores abaixo disso aqui, eu vou me questionar por quê. E eu não vou me questionar no final do mês, eu vou olhar todos os dias. Se eu pegar esse valor de 52.800 e dividir por 22 dias de trabalho, eu vou ter a quantidade de vendas por dia da minha oficina. Se no final do dia eu não vender aquilo lá, eu vou me perguntar o que aconteceu naqueles parâmetros que falamos agora. Será que atrasou? Será que deu problema no equipamento? Será que... Nós vamos questionar e vamos preparar para amanhã não acontecer o que aconteceu hoje. Então, é todo dia, não é no final do mês, não é no final da semana, é todo dia. Nós vamos ter que ter uma meta que possa ser atendida. Se ela não foi, nós vamos perguntar por quê. Isso aí vai dar para o gestor um trabalho diferente do que ele já está executando. Ele está correndo atrás de peça, está buscando, ele está no operacional. Agora ele vai começar a entrar na gestão. Eu vou olhar o que é que está sendo vendido. Então, o gestor vai ficar atento com a sua equipe e vai ensiná-la gradativamente. Quando ele entender o que está acontecendo, ele vai questionar a sua equipe. O entregador de peça, ele vai ficar preocupado já com isso aqui. Por que está demorando? Por que foi? Olha, nós vamos equacionando, nós vamos eliminando cada problema, até que começamos a nos aproximar de 70%, 80%, 90% do nosso CMO, da nossa capacidade máxima da nossa oficina. Esse é o objetivo, essa é a busca contínua. Então, o método bússola do gestor de oficinas, ele propõe o ponto crítico de alarme dentro desse contexto é quando atingimos 60% do CMO. Quando nós atingimos R$ 31.680 no mês, ou seja, quando nós atingimos R$ 31.680 no mês, isto é, R$ 1.440 no dia com 2 mecânicos, vai acender na nossa dinâmica operacional algumas luzes vermelhas. Vão sinalizar que está no crítico, porque se nós chegamos aqui, nós estamos deixando 40% de faturamento, nós estamos com 40% perdido nos problemas, na falta de peça, no equipamento que deu problema, na desorganização da oficina. Nós temos que, parou. O que está acontecendo? E vamos começar novamente o checklist. Olha, organização, ok, equipamentos, a manutenção dos equipamentos, ok. Nós vamos começar a fazer novamente todo o checklist. 60% da capacidade máxima da oficina é muito pouco. Abaixo disso aqui é impossível. Então, valores meta, 100% do CMO. Ou seja, a gente vai fazer as contas rapidamente. Esse valor que você vende multiplicado por 352 se você tem 2 mecânicos, 176 se você tem um mecânico só, é o nosso CMO, a nossa capacidade máxima de oficina. Se esse valor cair para 60%, pode começar a correr atrás.
Vamos ver o que é que está acontecendo para começar realmente a elevar esse valor. Elevar para chegar até o máximo de 100%. Mas 80%, 85% é um bom número, excelente número. É um objetivo secundário, vamos dizer assim. O objetivo maior é atingir a capacidade de 100%. Combinado, meus amigos? Então, se nós tivermos atentado para todas aquelas premissas que nós estudamos aqui, com o objetivo em aumentar a produtividade, que se nós tivermos acontecendo isso aqui, nós vamos estar seguros de que a nossa produtividade vai estar sempre alta e o nosso caixa vai estar bombando, vamos dizer assim, de forma tal que todos estaríamos bem. É um esforço grande? Claro, é um esforço de toda a equipe de mecânicos, do dono da oficina, do comprador, do financeiro, desde o atendente, do orçamentista, do que faz o diagnóstico do carro. É um esforço grande para ficar sempre antenado, ficar sempre atento para não cometer o menor erro, mas o resultado é compensador. O resultado é animador, vale a pena em se investir e se desdobrar para começar a montar essa metodologia dentro da nossa oficina, de tal forma que o objetivo maior é atender ao mecânico. Ele é o piloto. Quando ele senta no cockpit, ele pega a ordem de serviço na mão, ele tem que ser atendido. Não importa o que tem que ser feito, ele tem que ser atendido na hora certa. Esse é o conceito do método bússola do gestor de oficinas mecânicas. Resultado financeiro, baseado em quê? Produtividade da oficina. E ele é a caixa preta de que entra de um lado peças e serviço e do outro lado sai resultado financeiro. Esse é o método. Se você tem esses problemas na tua oficina, se você quer aumentar a tua produtividade, se você sintoniza com alguma coisa que nós falamos aqui, que tem dentro da nossa oficina, aplique esses conceitos. Verifique se eles funcionam. Se você for aplicar e tiver alguma dúvida, fale conosco, nós estamos sempre à disposição. O nosso objetivo maior é abrir diálogos de conversação para que todos os donos de oficina que queiram, e não é todos que querem, aumentar os resultados na sua oficina. Um grande abraço para todos e até mais.